Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pra Você Saber. E essa semana a gente vai ter um conteúdo riquíssimo sobre história. Não é a história de Sergipe, mas é a história que mudou a história do mundo. Na verdade, a história do Brasil. Você não está entendendo muito agora, mas você vai entender já já. Por quê? Porque Sergipe foi fundamental para que o Brasil tomasse uma decisão importantíssima lá atrás, durante a Segunda Guerra Mundial. Fica aqui com a gente que você vai saber sobre o que eu estou falando. Então, minha gente, 15 de agosto, já já, completam 84 anos, se não estiver enganada. Sou de humanas, mais ou menos, boa de matemática, mas acho que é isso mesmo. Mas nosso entrevistado vai confirmar isso já já. É, Na Segunda Guerra Mundial, houve um episódio triste, muito lamentável, mas que aconteceu aqui no estado de Sergipe e que mudou a rota do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, fez com que o Brasil decidisse entrar na guerra. Mas quem vai falar sobre isso é uma pessoa especialista, um estudioso no assunto. Ele é a esposa dele. Ela, infelizmente, não pôde estar aqui, mas ele vai trazer também um pouquinho do trabalho dela sobre o assunto. E a gente vai conversar sobre Segunda Guerra Mundial e Sergipe. E para isso, nosso convidado de hoje é o professor Dr. Dilton Mainá. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, eu que agradeço, André. Estou à disposição para esse bate-papo. Vamos começar se apresentando. Me fala um pouco de você. Quem é o professor Dilton? Professor Dilton. Bom, eu sou sergipano, sou de Aracaju, sou graduado em História na Universidade Federal de Sergipe, onde também eu fiz um mestrado em Sociologia e depois eu fiz doutorado em História na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz um pós-doutorado em História também na Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe na graduação em História, no mestrado e doutorado profissional em Ensino de História e também sou professor colaborador na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no mestrado e doutorado em História Comparada. Sou pesquisador do CNPq e líder do grupo de estudos do tempo presente. De tempo. Exato. Me fala um pouco sobre como foi esse amor pela Segunda Guerra Mundial. Como é que começou esse seu interesse pelo assunto? Isso começa na graduação, né? Um historiador que eu admiro ainda muito, né? Que ele é base para qualquer historiador que está começando. Recomendo a leitura desse historiador, que é o Marc Bloch, um historiador francês que ele morre na Segunda Guerra Mundial. Ele participa da resistência francesa e ele acaba sendo preso, né, pelos nazistas e fuzilado. E eu lembro que eu li uma obra fundamental dele e eu estranhava no momento ainda na graduação, porque ele falava, eu não tenho certeza, se eu pudesse averiguar, mas poxa, esse cara escreveu um livro e ele não tem certeza, e eu fui perguntar para a professora por que ele falava isso. Dilton, ele estava escrevendo preso. E essa coisa de um pesquisador a manter o amor pela história, pela profissão, pela função que ele acreditava que a história tinha, né? E o livro me tocou muito na época também, porque ele começa dizendo que o livro era dedicado a um garoto, né, que perguntava para que serve a história. Esse garoto era o filho dele, né? Então, a coisa da Segunda Guerra já estava aí. Um cara que para mim era uma referência, tinha morrido na Segunda Guerra Mundial. Claro que, como qualquer garoto, você começa a ler sobre tudo. E qual foi a minha surpresa ao descobrir, né, que no lugar no estado que eu morava, algo bastante relevante, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, acabou ocorrendo. Então, nós sabíamos de memorialistas algumas informações de que navios haviam sido torpedeados aqui, a rodovia dos náufragos ganhou esse nome por uma referência a esses torpedeamentos,
E eu fiquei bastante curioso de pensar como é que a cidade de Aracaju, uma cidade pequena, reagiu a esse momento tão terrível, tão assombroso para qualquer cidade do mundo. Foram mais de 700 mortos, né? Foram mais de 600 mortos, mais de 600. É uma coisa assim, que chama bastante atenção. À época, eu fiquei bastante empolgado e aí comecei a realizar pesquisas inicialmente por conta própria, não precisa dizer que era tudo torto, né? Porque não tinha nenhuma base, mas aí, felizmente, tive professores na graduação que me ajudaram, me orientaram sobre como realmente eu deveria pesquisar. Tive a sorte de ter bolsas de pesquisa, isso é bastante importante, né, para que um aluno, para que um pesquisador se forme. E eu fui transitando com essa temática da Segunda Guerra durante um bom tempo. E aí, quando eu assumi a cadeira de História Moderna e Contemporânea na UFES, eu percebi que nós continuávamos, veja, nós estamos falando desse meu amor, desse começo, anos 90. Né? Ou seja, já tem um tempão, Já né? tem um tempão, e aí quando eu chego na UFES em 2008, eu percebo que os alunos continuavam sem saber sobre isso, e nós não tínhamos produções sobre isso. E se os alunos continuavam sem saber, muito menos a sociedade. Sim, porque nós formamos os professores. Né? A Universidade Federal de Sergipe é a principal formadora de professores do estado de Sergipe, não apenas de história. Então, toda vez que as pessoas falam que nós temos um problema com a formação dos professores, nós temos um problema com a nossa educação, é preciso olhar para a UFES como uma parceira e é preciso olhar para a UFES como uma das corresponsáveis por isso. É como se, infelizmente, muitas vezes as pessoas acabam, digamos, como a cobra, né? Picando o próprio rabo, dizendo, olha, a universidade não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com um aluno que não chega bem preparado à universidade. Não, a universidade tem tudo a ver com isso, porque é ela que forma o professor que deixa que esse aluno acabe chegando sem o devido preparo. Então, se os nossos alunos não estavam sabendo sobre isso, os alunos desses alunos sergipanos, consequentemente, também não saberiam. Então, desde então, eu empreendi uma série de ações, de pesquisas, de formar outros alunos que acabaram desenvolvendo pesquisas de final de curso, trabalhos de conclusão de curso, alguns fizeram mestrado sobre a temática, e hoje eu tenho, inclusive, alunos desenvolvendo tese de doutorado sobre o período, e que eu acho que é uma coisa importante, que mostra que a gente está num outro momento. Se na época que eu dei de cara com esse tema e me apaixonei, havia pouquíssima coisa, basicamente eram textos de memorialistas, radialistas que ouviram alguma coisa, jornalistas, poetas. Hoje, ao contrário, nós temos muita coisa produzida na academia, muita coisa boa sobre Sergipe nesse período e que, reunida, pode ajudar muito a repensar, inclusive o que a gente trabalha em sala de aula. Muitas vezes se fala em história em sala de aula e do desinteresse dos alunos. Quando você consegue mostrar para eles que coisas como essa se dão aqui, ou seja, que nós não estamos numa ilha que está afastada do que o mundo está sofrendo, eu acho que o interesse é diferente, sabe? Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso fora do Brasil e falando para um pesquisador norte-americano sobre o que aconteceu, e eu achei até que ele estava achando desinteressante o que eu estava dizendo, porque ele não emitiu praticamente reação nenhuma. E ao final ele disse, mas não existe um caso como esse na América toda, no continente americano. Você tem o episódio do Pearl Harbor, mas Pearl Harbor está a milhares de quilômetros da costa, da cidade, né? Sim, aqui os navios estavam tão próximos quando esse torpedeamento ocorreu.
ou quando eles ocorreram, que as pessoas conseguiram chegar nadando. Então, nenhuma cidade da plataforma continental, da América, recebeu esse impacto como Aracaju recebeu. A gente tem combates na região do Uruguai, mas aí são combates entre submarinos e navios militares. Aqui a gente tem civis sendo atacados, uma embarcação civil sendo atacada. Então, esse episódio ele é único por várias coisas. Eu sempre brinco que nós ainda não entendemos a relevância dele para que ele seja explorado enquanto um marco na memória local, como outras cidades do mundo o fazem. Né? Se a gente for pensar, uma tragédia como a do 11 de setembro, ela serve para que a cidade de Nova York também utilize aquilo como um marco, para que as pessoas não esqueçam, para homenagear quem se foi, para que se aprenda com isso, esses riscos. Aqui em Sergipe, eu acho que a gente ainda não percebeu que nós temos algo que é único. O Brasil, a gente fala que Sergipe não tem essa visão, mas no Brasil, assim, livros de história também não trazem essa passagem, né? Não dão a devida relevância. Quando a gente estuda a história da Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, elas estão muito para além da gente. É uma coisa muito além, né? E o Brasil entrou para brigar contra o eixo, mas não se diz muito, né? Isso é curioso, assim. O espaço dado para a Segunda Guerra nos livros didáticos é um espaço menor, assim, menor no sentido da proporção que esse evento teve e o peso que ele tem no mundo pós 1940, né? Pós década de 40. No caso brasileiro, a gente tem um problema porque nós vivíamos uma ditadura. Né? Do ponto de vista conceitual, prático, nós vivíamos uma ditadura. O Estado Novo era uma ditadura. E me parece que houve e ainda há uma certa dificuldade em admitir isso. Algumas pessoas preferem utilizar uma série de termos que amortecem o que de fato era uma ditadura, como se apenas em 64 se tivesse instalado um regime ditatorial. O Estado Novo era um regime ditatorial, e aí aparece no livro didático com um certo, digamos, com um certo cuidado demasiado, para dizer o mínimo. E aí esse episódio que ocorre aqui, sim, ele é destaque nas revistas e jornais do sul e sudeste do país quando acontece, mas a historiografia, como faz com outras coisas, né? A escrita da história, como faz com outras coisas, ela se conformou durante muito tempo apenas valorizando aquilo que estava também no eixo sul e sudeste. Então, o Nordeste ele aparece nos livros didáticos, durante um tempo, ele apareceu basicamente até o cangaço, vamos dizer. Tá? Então, por que muitas vezes você vê um cidadão do sul do país que tem metade da sua formação, que mal consegue falar uma frase sem cometer um erro crasso na língua portuguesa, dizer que nós somos esfomeados, que aqui as pessoas não trabalham, que no Nordeste a comida é uma papa. De onde é que vem tamanha ignorância de pessoas que se julgam tão ilustradas? Porque o que elas viram do Nordeste durante muito tempo, e os livros didáticos têm essa responsabilidade, é isso. As gravuras também só mostram seca, né? Exatamente. Quer dizer, eu tenho colegas que, ao virem para o Nordeste para estudar ou para trabalhar, os familiares mandaram água. Que absurdo. Isso surreal. É surreal. Mandaram água, porque acham, a leitura que essas pessoas têm é essa. Então, isso não acontece só com a Segunda Guerra, mas acontece com a Segunda Guerra. E aí, o curioso é que você tem livros que, por exemplo, vão mostrar os jovens da UNE se revoltando no Rio de Janeiro.
como tendo sido esse o motivo que levou o país a entrar em guerra. E não há uma menção ao que aconteceu aqui nas águas entre Sergipe e Bahia. Que foi o real motivo de Sim, que ter é entrado. o motivo. O Brasil já havia adotado uma postura de claramente estar ao lado dos aliados. Isso não dá para negar. As pessoas dizem, mas o Brasil só entrou porque os navios foram afundados. Não é bem assim. A questão é que o Brasil entra militarmente. O Brasil se coloca para enviar tropas para o teatro de guerra. Foi o único país que fez isso. Por outro lado, inegavelmente, Vargas se viu num momento de muita pressão. Olha, até antes desse episódio, que vitimou mais de 600 pessoas, nós não tínhamos tido mais de 100 mortos em todos os outros torpedeamentos. Eu acho que 19 torpedeamentos, mais ou menos. Então, E militares, né? Ou de civis também? Basicamente militares e tripulações. Mas dessa vez, o que é que acentua, o que é que torna a coisa mais aguda? Primeiro, como eu disse, muito próximo do continente, em águas nacionais e basicamente civis. Muito embora uma embarcação ela levava um grupamento militar que estava indo de uma cidade para outra. E aí iam equipamentos militares também. Então digamos que é um episódio que o Exército Brasileiro não tem muito orgulho de lembrar, porque morre boa parte, acabam com essa divisão nesse momento. Esse ataque ele gera esse prejuízo. E a morte de crianças também é outra coisa que traumatiza, que choca as pessoas. Acontece isso tudo e claro que isso gera uma pressão sobre o presidente, sobre o governo, para que declare guerra. E o governo declara guerra, dizendo, não, nós vamos mandar, a diferença é essa, nós não vamos só servir de apoio logístico, nós iremos entrar com homens, com a força expedicionária, e isso de fato acontece. O peso dessa força expedicionária, o peso dela no processo, é outra coisa a se discutir, porque os ataques acontecem em 42, em agosto de 42, e nós só conseguimos mandar as tropas em 44. 2 anos depois. Exatamente, já ao final, porque tinha que haver todo um preparo dessas tropas, convocação, treinamento, equipamentos para eles, enfim, tudo isso leva um tempo para se organizar. Nós não estávamos preparados para isso de maneira alguma, não era esse o objetivo, e aí levou todo esse tempo. Aí veja, nós vamos para o teatro de guerra em 44, a guerra acaba em 45. Então, o efeito é algo que talvez a gente possa discutir, mas o peso desse acontecimento aqui em Sergipe, sim, gera uma pressão no governo para que o Brasil entre em guerra. Então vamos lá, alguns pontos. Submarino alemão em águas nacionais, então já teria invadido, ultrapassado, né? Seria uma afronta, digamos assim, a soberania nacional. Foram 3 embarcações, eu acho, 2. Na verdade, foram no período 6, mas deixa eu explicar. 3 estavam vindo no sentido de Sergipe, Alagoas, né, e 2 estavam indo, 3 estavam no sentido do Espírito Santo. Tá? Elas saíram de onde? Elas não saíram daqui, né? Saem de Salvador. É bom a gente lembrar, quer dizer, nesse momento você não tem circulação de aviões com frequência. Os navios eles eram uma maneira das pessoas, né, se locomoverem de um estado para o outro. O Aníbal Benévolo, por exemplo, era um navio que frequentemente aportava em Aracaju. Então, as pessoas que estavam em Salvador, tinham parentes em Salvador, aguardavam a chegada desse, exatamente, com um horário
mais ou menos marcado. O que acontece é que 5 navios brasileiros são noticiados como afundados. O Aníbal Benévolo, o Baipendi, o Araraquara, o Itagiba e o Arará. Esses são 5. Mas existe também, isso é uma coisa que nas pesquisas eu acabei encontrando, existe também um navio sueco, de tripulação sueca, que foi atacado também. Mas, Dilton, por que esse navio sueco não é mencionado? Então, por que você fala 6, não fala 5? Porque não era interessante falar disso. Não era o momento de falar disso. O que se queria era mobilizar as pessoas, era mobilizar as paixões. Olha, o Brasil foi atacado, a soberania nacional foi né? A soberania que está tão em voga agora, né? Porque o pessoal inventou um patriotismo que é o inverso, né? Patriotismo, normalmente, você torce pelo país. Tem gente que é patriota torcendo ao contrário. Nesse momento, se precisava destacar isso. Não. O que a gente vai destacar, quando eu digo a gente, a imprensa, que nesse momento tinha uma pressão oficial, né? O governo mantinha um processo de censura muito acirrado até então, e a ideia era, olha, não, a gente vai destacar que morreram brasileiros, crianças brasileiras, militares brasileiros, em águas brasileiras. Os suecos que depois se resolvam. Né? Então esse navio sueco ele não é mencionado. Basicamente, no caso de Sergipe, são vítimas desses 3 navios que chegam aqui, né? Eles chegam aqui, e os outros 2 iam no sentido do Espírito Santo. Os ataques, eles acontecem entre 15 e 17 de agosto. De 42 de 42, de 42. E, assim, são ataques que fazem com que a guerra se materialize em Sergipe. Então deixa de ser uma coisa que você via no cinema, ou via no rádio, via no jornal, para estar ali batendo a sua porta. Né? Então, claro que isso é um choque para o estado de Sergipe, é um choque para a cidade de Aracaju em particular, mas outras cidades, como Estância, por exemplo, também foram afetadas, porque os náufragos chegam na região de Estância, são atendidos no Hospital Amparo de Maria. Que também é outra coisa que a gente não fala, né? Quando fala é só náufragos em Aracaju, sim, né? Sim. Não, você tem náufragos que acabam se espalhando, né? Porque eles são levados. Os relatos são absurdos, assim, do que aconteceu com eles. De como alguns acabaram enlouquecendo, enlouquecendo, acho que é um termo forte, mas surtando, porque não conseguiam chegar em terra firme, alguns tinham perdido, por exemplo, tem um náufrago que ele é um marinheiro, um homem forte, mas ele dá na praia, né, morto, afogado. E uma coisa que eu observei no registro, na foto dele, é que ele está com salva-vidas, com colete salva-vidas. Um marinheiro treinado, talvez não precisasse disso, mas alguém que ele queria salvar precisaria. E há relatos de pais que perderam filhos e famílias, por exemplo. Tem um caso de uma família que viajavam o marido militar, os 2 filhos e a esposa. E só a esposa sobreviveu. Nossa. O marido tenta salvar as crianças e acaba morrendo também. Então só ela sobrevive. Esses relatos eles aparecem muito. Tem um relato de um senhor que ele passa dias na praia e se recusa simplesmente a sair dali porque ele está aguardando o filho chegar. Ele não acredita que o filho morreu afogado. Então, a quantidade de relatos, né, sobre o quão terrível foi esse momento para quem estava, mas também para quem ficou aguardando. Aqui, ou em Maceió, ou em outros lugares onde os navios iam aportar.
uma pessoa me disse que, mesmo anos depois, assim, perdeu o parente, não acharam o corpo, e aí chegavam, ela disse que ela era pequena, era forçada a sair da sala, porque chegava um envelope com fotos. E a família ia analisar para ver se aquele corpo, Era do aquele parente. resto era do parente, se tinha alguma coisa que pudesse identificar. Então foi algo que tocou as pessoas de maneiras diferentes durante um bom tempo. Durante um bom tempo. Sobreviventes, tem quantidade? E por acaso ainda existe alguém muito idoso, vivo, sobrevivente ou não? Olha, a quantidade de sobreviventes ela foi, digamos que, relativamente boa em duas embarcações. Em uma, a quantidade foi absurda de mortos. Eles ficaram aqui. Aracaju não tinha uma estrutura para receber essas pessoas. Então houve gente que ficou, uma parte ficou no hospital de cirurgia. Teve gente militar que ficou no quartel do 28BC. Uma boa parte ficou em hotéis da cidade. Os hotéis tiveram que receber. E ainda houve gente de famílias que acabou recebendo essas pessoas. Em alguns casos, ferimentos relativamente simples, mas em outros coisas mais graves. Eu pessoalmente não topei, não conversei com nenhum sobrevivente. E é o grande problema de você trabalhar com história. Cada dia que passa, você tá perdendo. Perdendo um Você ativo, está né? perdendo, né? Não tem muito para onde correr. Agora, foram feitos registros dessas pessoas, né? Uma quantidade boa à época foi feita de fotografias, de coleta de depoimentos, para eles falarem o que tinha acontecido. E aqui em Sergipe, algumas situações acabaram aparecendo. Por exemplo, nós temos um caso, uma ex-orientanda minha, hoje já mestra e agora fazendo doutorado, ela vai publicar um livro chamado Senhor dos Anéis, né? Só que é o Senhor dos Anéis de Aracaju. O que é isso? É uma brincadeira com o livro do Tolkien, mas as pessoas durante muito tempo colocaram assim: aconteceu o torpedeamento, os sergipanos correram para as praias imbuídos de patriotismo. Nem todos. Alguns eram para saquear mesmo. E aí esse cidadão, ele rouba os anéis, eu acho que 3 anéis, do corpo de uma senhora para vender. Ele, no meio da confusão toda, ele resolve ir à praia para ver o que está acontecendo, encontra esse corpo e ele, né, rouba esses anéis. E o que ocorre? Ela era esposa de um juiz, né, de um juiz federal. Então a coisa não dá muito certo para ele. Ele acaba sendo denunciado, preso, e a confusão toda gira em torno desses benditos anéis. Ele e os cúmplices, e ele teria negociado essas joias em Maceió, e ele acaba amargando um período na cadeia. Ao mesmo tempo, assim, esse cara é brasileiro, mas também tem casos de perseguição em Sergipe a estrangeiros. Como assim? Uma coisa que é muito comum em qualquer acidente, em qualquer tragédia, é o lançamento de ideias, né, sobre o que ocorreu, o que provocou aquela tragédia. E no contexto de guerra isso não é diferente, é pior. Então, disseram que alguns estrangeiros que moravam em Sergipe teriam dado apoio, teriam passado rádio, teriam dito... Porque o que foi que aconteceu? A coisa da sabotagem, ela é normal
em uma situação de guerra, e acontecia assim. Os navios, eles param em Salvador e há um problema na bomba, né, de abastecimento dos navios. Isso faz com que haja um atraso e eles precisem, evidentemente, precisam ficar mais tempo e eles acabam, depois que a bomba é consertada, eles acabam saindo com 15 minutos de intervalo. Ou seja, quase uma sequência um atrás do Isso, outro. exatamente, mais ou menos 15 minutos, e isso faz com que os navios eles apareçam para o submarino quase como Uma frota de guerra. assim, e fácil de serem atacados, né? Quando a notícia, porque são digamos que são dois tempos, o tempo oficial e o tempo real, o tempo da vida em si. O que é que eu quero dizer com isso? O tempo da vida é o seguinte: as pessoas sabem que tem gente chegando morta nas praias. E isso vai de boca em boca. Esse é o tempo real. O tempo oficial é o tempo que a imprensa tem autorização para divulgar o que aconteceu. Só que entre a imprensa divulgar e o que aconteceu, e o boca a boca, disse lá, olha, parece que alguém me disse que aquele estrangeiro passou o rádio e ajudou o submarino. Bom, isso foi suficiente para que as pessoas começassem a procurar possíveis estrangeiros. Um deles, o Nicola Mandarino, era um italiano, era um negociante, que há muito tempo que ele morava em Sergipe, ele tinha negócios em Sergipe, mas era italiano e não negava, né, a sua admiração por Mussolini, o líder do país dele. Claro que depois vai refutar algumas coisas, mas dizer que admira o líder do seu país necessariamente não transforma em um apoiador de um atentado. Uhum. Ninguém quis saber disso. E aí invadem a casa do Nicola Mandarino. A casa dele é uma casa chamativa porque tinha a antena para o rádio. E é a próxima onde hoje a gente tem a catedral e tem aquela casa, acho que não sei se funciona a Cúria ou algo desse tipo, mas fica próximo à catedral. Sim. Uma casa com a cúpula belíssima. É a Cúria. Tem a prefeitura e ela fica na esquina, A né? Cúria. Pronto. E aí invadem a casa e, enfim, quebradeira e tudo. E ele e a família precisam sair escoltados pela polícia para não serem pegos e de repente acontecer algo pior. Então ele acaba preso. Na verdade, uma parte boa dos poucos estrangeiros que viviam em Sergipe acabou sendo presa, mesmo sem ter nada a ver com nada, sem ter. A polícia prendeu vários estrangeiros em Maruim, em Laranjeiras, em São Cristóvão, gente que vinha para poder trabalhar nas fábricas, fazer manutenção, gerência, acabou sendo presa e boa parte deles o que dizia? Basicamente só foram presos homens. Tá? Eu não lembro de nenhum caso em que uma mulher tenha sido presa. Basicamente homens, e quase todos eles dão depoimento dizendo: sou casado com uma brasileira. Amo tanto o Brasil que minha mulher é brasileira. Amo tanto o Brasil que minha mulher é brasileira. Era uma maneira de dizer que não tinha nada a ver com a história. Né? Mas, ao mesmo tempo, é curioso que alguns dizem o seguinte: não sou contrário ao nazismo. Não sou contrário ao nazismo. Acho que ele é bom para a Alemanha, mas ele não seria bom para o Brasil. Aí já fica uma coisa meio dúbia, né? Aí, assim, não tenho culpa, mas também... Não sou contra. Outros disseram coisas como assim: não acredito que tenham sido os nazistas que afundaram os navios, porque morreram crianças e um soldado alemão não faz isso. Esse tipo de coisa apareceu. E apareceu uma figura que é um tipo muito peculiar, um afinador de pianos aqui, que vivia aqui em Aracaju, alemão, que ele não escondia de ninguém a preferência dele por Hitler, e ele assustava as senhoras, as boas senhoras de Aracaju, com o jeito ríspido dele. Quando a Alemanha invade a Tchecoslováquia, ele
ouve no rádio numa cliente e ele meio que comemora, né? E ela diz, olha, mas vocês não têm essa força toda e tal. Ele disse, a senhora sabe o que é um alemão, minha senhora? Né? Então, assim, é uma figura que acaba fazendo essas coisas e ele acaba preso também, acusado justamente por conta disso. É estrangeiro, ora, deve ter tido... Até os padres aqui foram acusados também, quer dizer, quem não falava a nossa língua, quem não era brasileiro, Caiu na peneira. num primeiro momento sim, mas depois isso começa a arrefecer, começa a diminuir, as pessoas percebem que a coisa veio de fora sim. E aí Aracaju vive um momento também muito curioso, que é de treinamentos esperando um novo ataque. Então foram feitos treinamentos aqui para um possível ataque aéreo, com lançamento de sacos de areia em locais específicos, com equipes treinando para primeiros socorros, com sirene tocando, né, colocando a cidade para viver mesmo Um clima de um guerra. clima de guerra. E esse treinamento era feito por pessoas daqui ou vieram pessoas de fora para fazer esse treinamento? Não, havia um manual, né, uma orientação geral, né, havia um manual que ensinava os procedimentos, mas foram feitos com militares daqui e com civis daqui que organizaram. Houve a orientação para que as casas cobrissem as janelas com papel preto ou plástico ou pintassem de preto, para que à noite não houvesse a iluminação, a luz não ajudasse a orientar um possível ataque aéreo. Curioso essa coisa, porque começaram a apostar um ataque aéreo, uma blitz sobre Aracaju, né, que felizmente não ocorreu. Mas havia esse cuidado. E a partir das 10 horas da noite, tinha que se apagar as luzes. E não só apagar as luzes, né? Mas você não podia estar na rua. Era um toque de recolher. Então. Havia um toque de recolher. Você não podia circular na cidade, a menos que você tivesse um passe para isso. Quem é que tinha esse passe? Agentes da segurança, algumas pessoas do governo e quem trabalhava na rádio aqui em Sergipe. Nós só tínhamos uma rádio na época, que era a Rádio Aperipê, e quem trabalhava na rádio até mais tarde tinha esse passe. Não precisa dizer que o pessoal usava esse passe para ir beber. Então, assim, não precisa dizer. Tinha o passe, ok. Então, o que o cara fazia? O cara ia beber. E a estratégia era baixar o vidro. Baixava a porta do estabelecimento e ficava dentro na farra e depois saía com o passe. Tá tudo certo, eu tenho um passe, eu posso chegar em casa mais tarde. Mas, pelo que a gente vê nos jornais, assim, há muita reclamação que as pessoas mantêm as luzes acesas, não tem medo, não levam a sério. Olha, aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Aparece uma baleia aqui na entrada do rio aqui, e isso gera um alvoroço, porque as pessoas acham que é um submarino, entendeu? Então, assim, criou-se um clima de terror, então, na cidade, né? Durante um tempo, sim. Mas o que eu acho mais curioso é que, apesar desse clima de terror, porque, na verdade, veja, Aracaju apareceu no New York Times. Quantas vezes essa cidade foi noticiada no jornal mais importante do mundo? A Barra dos Coqueiros aparece no New York Times, porque eles confundem o nome de um navio, não consigo lembrar aqui o nome, mas eles confundem um navio que seria que o que encontraram aqui foi um navio que seria uma espécie de um barquinho, vamos dizer assim, tem o mesmo nome de um grande embarcação. Militar americana, tem o mesmo nome. E aí barco pesqueiro com... Era um navio que tinha eles confundiram, né? Mas assim, você encontra, pelo menos eu encontrei, acho que umas 5 notas, algumas 5 notícias no New York Times, falando, olha, Aracaju vai entrar em toque de recolher e blackout programado para se proteger.
eu fico pensando, quando foi que a gente foi... E, na verdade, essas notícias sobre Sergipe, a gente acaba encontrando, eu pelo menos encontrei, em jornais da Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, a boa parte da Europa fala desse episódio que ficou conhecido por conta de como alguns jornais norte-americanos nomearam como o Pearl Harbor brasileiro. A própria referência a Pearl Harbor mostra como foi, naquele momento, impactante para quem viveu aquilo ali. E aí a gente tem também a questão do cinema, que quem aborda muito a Segunda Guerra Mundial e o cinema aqui em Aracaju foi sua esposa, Sim, sim. Andresa, no livro, né? Me fala um pouquinho disso. Porque assim, Aracaju, cidade pacata, não devia ter muito habitante, década de 40. Uns 59 mil, mais ou menos, 59 mil habitantes. E aí você tem essa reviravolta, muitos corpos, muita agonia, muita comoção. Local para enterrar esses corpos, acho que não tinha também na época, né? Então, tudo foi muito assim. Me fala um pouco dessa coisa dos corpos para serem enterrados e um pouco da cidade, como é que deu-se a questão do cinema, um pouco do trabalho de Andresa. Veja, realmente há um problema para sepultar os mortos, há um problema para identificar, porque alguns chegavam aos pedaços mesmo. Chegava gente sem braços, sem cabeça, chegava aos pedaços. E aí, o que fazer? Então, a própria origem do cemitério dos náufragos passa por isso. Muito embora o que se observa é que esse cemitério ele já existia. Ele não teria começado em 42, em agosto de 42, mas foi onde a população local acabou enterrando também pessoas. Houve uma dificuldade sim para fazer esses sepultamentos. A cidade não estava como eu disse, não estava preparada para nada. Se você pegar o relatório que trata das autópsias, você vai ver corpos no chão, do IML, não tinha onde colocar. Não tinha onde colocar. Os relatos são assim. Eu acho que as equipes que trabalharam no processo de salvamento, de tratamento, de acolhimento, elas devem ter ficado extenuadas, porque era muita gente para atender em pouco tempo, né? E, como eu disse, muita criança, pessoas chegando com dificuldade de identificação e por aí vai. E sobre os cinemas, não me meto muito, porque a Andresa quem... Mas Aracaju era uma cidade que tinha quantidade razoável de cinemas. E os cinemas eram um espaço onde a população acabava vendo cinejornais que falavam o que estava acontecendo na Europa. A grande coisa é que deixa de ser algo que elas viam no cinema, ouviam em revistas, quem podia ter acesso a revistas, e passa a ser algo que aconteceu aqui perto de mim, pode acontecer. E acontece algo em Aracaju que é a vinda de filmes antinazistas que acabam sendo projetados entre um dos primeiros espaços em que isso acontece é justamente Aracaju. O que são esses filmes antinazistas? Hollywood, desde que se formou enquanto indústria, ela trabalha para promover um modo de vida norte-americano, ou melhor, estadunidense, mais correto. E não foi diferente na Segunda Guerra. Então, Hollywood se organiza para produzir, no momento em que fica claro que existe um inimigo a ser batido, Hollywood produz filmes para mostrar para a população que é preciso combater os nazistas, porque o mundo que o nazista pleiteia é um mundo ruim, né?
aquela coisa, não sei se é ruim para os demais, mas pelo menos para o americano, o estadunidense então a gente vai combater. E era ruim para todos, né? Um mundo de preconceito, de xenofobia, enfim. Mas a produção desses filmes, e esses filmes, eles chegam no Brasil, no primeiro momento há uma resistência do governo, e depois não, depois esses filmes meio que são, olha, vamos colocar isso para a população ver. Até com base no torpedeamento. Sim, exatamente. Em Aracaju acontece muito próximo o lançamento a projeção do primeiro filme antinazista e o torpedeamento. E há um esforço para que a população assista, para que os intelectuais assistam, para que os jornalistas assistam, para poderem falar para a população, para poderem convencer as pessoas de que era preciso estar preparado para lutar, para combater aquelas ideias. Isso acontece. E os cinemas, pelo menos assim, as coisas que eu consegui mapear, os cinemas em Aracaju, eles acabavam servindo também como espaços onde a população ela ia para se informar e ela ia para encontrar um espaço, muitas vezes, mais livre de certas amarras que o governo vinha colocando. Porque no cinema, o que acontece? No momento que apagam as luzes, todo mundo está na mesma situação. E é curioso observar como os jornais, por exemplo, reclamavam do comportamento do povo. E normalmente criticavam o chamado Zé Povinho, que eram as pessoas mais humildes. Por quê? Porque tinha lá um cidadão que ficava contando o final do filme. Porque como passava várias vezes, como ainda hoje, mas naquela época demorava mais ainda, o cara ia pro cinema, gastava para contar o final do filme. Para estragar a festa do coleguinha. Para estragar. Quer dizer, aí o jornalista diz, não é possível, o cara vai lá e diz, no final eles se casam. Quer dizer, o cara conta o final do filme. Né? Há reclamações também de gente namorando no cinema, quer dizer, o cinema não era lugar para isso, para tá trocando carícia, gente com chapéu na hora do hino, do hino nacional. Então o hino nacional é uma coisa que, ainda mais naquele contexto, precisava ter toda uma ritualística em torno, e diz, olha, tem gente que nem sequer tira o chapéu, mas ele não tira o chapéu no escuro. Então esse escurinho do cinema, né, como diria a Rita Lee, ele propicia, né, essa flexibilidade de tanta norma. E também era um espaço onde as pessoas iam para, digamos, se atualizar. Então, palavras que passaram a fazer parte do vocabulário, pelo menos nos jornais sergipanos, palavras em inglês começam a aparecer com muita frequência. Roupas. Então as estrelas de Hollywood acabam lançando moda, estratégias para, no caso das mulheres, para conseguir maquiagem em tempo de guerra, porque você começa a ter uma dificuldade de determinados produtos, entre eles itens de maquiagem que não chegam como chegariam em contexto de paz e muito caros ficam. E aí, olha, como é que você pode fazer para continuar bela nesse momento? Então, até isso, o cinema ajuda a digamos, contornar até dificuldades como essa, né? Legal. 84 anos depois de tudo isso acontecer, muitos registros espalhados por aí, e eis que você e o G-Tempo decidem dar um presente, não só para Sergipe, mas para o Brasil. Conta um pouco desse presente relacionado à Segunda Guerra Mundial. Como você falou, André, assim, depois desse tempo todo, a gente tem documentação que está dispersa e eu acho que, da mesma maneira que eu, quando retornei para a universidade, já como professor, percebi que nós não tínhamos o que apresentar para os nossos alunos, eu acho que, apesar de toda essa produção que eu disse que a gente conseguiu ter, a gente ainda não tem materiais que possam ser mais acessíveis a boa parte da população. Então, surgiu a ideia de
de elaborar, de organizar um site, um espaço virtual. Esse site, que é o Memória Segunda Guerra, é um site que ele apresenta um conjunto de recursos, a ideia é que ele possa ser visitado tanto por um turista, por alguém de fora de Sergipe que tem só curiosidade sobre o assunto, quanto possa ser utilizado por professores, por pesquisadores. Então é um site no qual há um cuidado com a acessibilidade, para que pessoas com baixa visão possam navegar sem muita dificuldade. A gente está tendo um bom apoio para fazer isso. E ele tem algumas coisas que a gente pode atualizar nos próximos anos, mas eu acho que já ajudam bastante. Por exemplo, a gente conseguiu fazer um mapa virtual, e a pessoa, ao entrar no site, ela pode optar por caminhar, digamos assim, por Aracaju, pela Aracaju dos Torpedeamentos. Então, em cada ponto que nós colocamos no mapa, ela pode assistir um vídeo sobre o que aconteceu ali, ela pode ver um documento sobre a região, ela pode ver como era aquela região. A ideia é que seja possível informar, seja possível educar e seja possível também dar suporte, principalmente para o professor da educação básica, que queira, por exemplo, montar uma aula sobre o assunto para os seus alunos. Então, a gente vai disponibilizar planos de aula, que a ideia é que eles funcionem como base para o que o professor queira fazer. Por exemplo, eu sou professor em escola e de uma hora para outra, ou por uma razão muito específica, a escola resolveu discutir isso. Poxa, por onde é que eu começo? Então, o site ele tem tanto essa linha do tempo que coloca os acontecimentos numa ordem, quanto ela tem planos que o professor pode baixar e, a partir daquele plano ali, ele erguer o seu trabalho em sala de aula. Existem algumas outras sessões, e todas elas foram feitas assim, têm sido feitas com muito cuidado. Tem uma sessão que é uma sessão só com pequenos verbetes. Por que esses verbetes são interessantes e são importantes? Porque a Sergipe ainda carece de suportes didáticos sobre sua história. Então, esses verbetes, são pequenos textos que não chegam a uma página sobre, por exemplo, o que era, por exemplo, o Vaticano, tá? Eu não sei se você sabe o que era o Vaticano nesse momento. Não. O Vaticano, o prédio chamado Vaticano, abrigava o maior cabaré de Aracaju, tá? E eu brinco que eu tive muita dificuldade para achar, quando eu comecei a pesquisar, como eu disse, pesquisava de maneira muito torta e tal, mas eu encontrava assim: 2 horizontais foram presas brigando na frente do prédio chamado Vaticano. Aí, assim, para mim era quase ler uma coisa, sei lá, em grego. Peraí, por que horizontal tá brigando na frente do Vaticano? O que isso tem a ver com... Aí depois eu entendi que o Vaticano era um cabaré e horizontal é um dos epítetos, um dos nomes que você dá para prostituta. Aí, porque a posição, pronto. E segue. Interessante. Entendeu? Então, assim, mas esse prédio tem uma história. Ainda existe? Não como foi configurado. Ele ficava próximo ao Beco dos Cocos. Mas ele nasceu para ser o maior prédio de Sergipe. Só que ele não era, e eu sempre, como eu disse, a dificuldade de acesso à documentação, a livros, a exiguidade de livros que nós temos sobre a história de Sergipe, e toda vez que aparecia um livro, agora está melhor, mas as pessoas tentavam contar tudo, e quando você tenta contar tudo, você sempre deixa coisa de fora. O que acontece? O que eu procurava era um prédio, dizia, era o maior prédio de Sergipe, eu procurava sempre algo vertical.
E, na verdade, não. Ele era um prédio grande, mas horizontal. Me parece que o proprietário entra em falência ou uma coisa assim, eu não sei, não lembro se é uma tragédia, mas o prédio não é concluído completamente, ele acaba sendo ocupado por pessoas, por jogadores, por jogadores profissionais, por malandros, enfim, ele vira um lugar da noite e também é um espaço de prostituição. Né? Eu não sei ao certo se havia um espaço fechado, olha, isso é o Vaticano e o resto era ocupado, enfim. Mas o que aparece na documentação é sempre esse lugar como um espaço de um prostíbulo. Então a ideia, por exemplo, desse verbete é ajudar o navegante, o visitante do site a entender algumas coisas que nós mesmos vamos colocar. Então, se de repente não vamos fazer essa malvadeza, mas se aparecerem horizontais e Vaticano, o visitante vai saber que nós estamos falando de prostitutas e de um prostíbulo. Né? Então, esse tipo de coisa tem algumas histórias como que a gente vai pegando, né? E vai colocando também. Uma que eu ainda gostaria de entender melhor é a da viúva virgem. Uma moça que teria se apaixonado por um rapaz do Rio de Janeiro. Todo o namoro foi por carta. E eles se casam por procuração. E ele vem do Rio de Janeiro num dos navios para consumar o casamento e levá-la, eu acho que de volta. Ou, de volta não. E levá-la para o Rio de Janeiro. Sim. E ele morre. E ela segue como viúva. Ela digamos, ela assume o compromisso, né, do casamento. O casamento não foi consumado, ela poderia anular. Ela não opta por isso, em respeito a ele, e ganha esse nome, esse apelido de viúva virgem. Né? Então os verbetes, eles cobrem essas curiosidades, mas na verdade são momentos, aspectos, personagens da história sergipana que as pessoas não conhecem. Não mesmo. Né? Não tem eu acho, e eu sempre repito, se outros estados tivessem algo tão particular em sua história, talvez já houvessem estruturas de memória, lugares de memória bem estruturados, né? Museus, galerias, publicações mais robustas. Sergipe está caminhando ainda para fazer isso. E esse site é uma sinalização. Evidentemente que é uma coisa simples frente ao que pode ser feito. A grandiosidade que o assunto Sim, requer, né? Exatamente. Né? O ideal é que haja uma equipe permanente trabalhando nisso, atualizando isso. Enquanto nós estivermos na universidade, a gente vai estar trabalhando, vai tentar manter o ambiente sempre com a novidade, com alguma coisa. Mas, e por que fazer isso? Porque nós sabemos que, principalmente a juventude, essa turma entre 17 e 29 anos, chega mais rápido por esse tipo de recurso. Né? Então a ideia é que a gente consiga atrair esses jovens para conhecerem um pouco da história do seu estado. Para saber que Sergipe tem muita história, né? Sim, exatamente. Para saber que Sergipe tem muita história e que aqui alguns momentos cruciais da vida nacional acabaram acontecendo, né? Exemplo do cangaço, né? Sim. Sergipe tem coisas que ocorreram aqui, ou personagens que passaram por aqui, que as pessoas não têm noção. Por exemplo, tem uma figura chamada Joãozinho da Patu. Não sei se você já ouviu falar nesse. Né? Joãozinho da Patu, ele
os pais mandam ele para cá para estudar, eu acho que o que seria o quinto ano, né, hoje o que seria o sexto ano aqui. E ele vai estudar, vem estudar aqui. Os pais são da Bahia, ele era da Bahia, ele vem para cá para estudar e ele vai morar no mesmo prédio, eu acho que na parte inferior da casa, no térreo, em que o violinista sergipano Carnera, né, morava. E Carnera era um violonista muito habilidoso e que à noite saía e ia para a rádio, né? Era um dos que tinha passe quando necessário. E o Joãozinho, ele aprende algumas coisas com Carnera, de tocar o violão. E Carnera o leva para os estúdios da rádio para ver os músicos tocando. Bom, ok. A vida que segue, ele vai para Salvador, segue para Salvador para estudar, né? Volta para Bahia para estudar. E anos depois, Joãozinho da Patu ganha outro nome, vira João Gilberto. O curioso é que João Gilberto disse isso em vida, prestigiou os músicos sergipanos que ele viu quando pequeno tocar. Ele fala de um baterista sergipano numa entrevista que ele dá, eu acho que é para a Folha de São Paulo, que assim, ele ficou muito impressionado, ele não esquece desse músico. Ele fala isso tudo. Aí quando você pega a biografia do João Gilberto, diz que ele aprendeu a tocar sozinho. Entendeu? Aquele apagamento que você falou, mas infelizmente é algo recorrente. Então, se nós não cuidarmos disso e nós não trouxermos essas histórias à tona, nenhum pesquisador de outro estado vai ter interesse em fazer. Sim, não vai dar o crédito. O João Melo, que é uma figura conhecidíssima aqui, João Melo, produtor de alguns dos maiores artistas brasileiros. Algumas das melhores trilhas sonoras foram assinadas por João Melo. Quer dizer, é um cara que está no nascimento do Djavan, João Melo tá, Jorge Ben, João Melo tá. E, no entanto, esses jovens não sabem disso, né? Então, eu acho que ter acesso a essas informações é uma maneira de, claro, aumentar a autoestima, de valorizar, de saber, olha, eu estou no menor estado da federação, mas isso é nada. Enriquecer a tal da sergipanidade que a gente sempre fala, né? Exato. E fala, às vezes, de um modo vazio, assim, né? É como... Pouca coisa. E a sergipanidade, ou o sentimento de identidade, não é algo que você vai no supermercado e compra, tão somente. As pessoas precisam ver um sentido para isso. Elas precisam se orgulhar. É curioso que, às vezes, as pessoas ficam catando um sergipano que, assim, ele nasceu aqui, passou a vida dele toda em outro lugar. Mas ele nasceu em um povoado de Sergipe. Ele só nasceu. É diferente de uma pessoa que você viu aqui, né, que viveu aqui, que fez sua história aqui, que tem uma relação com o Estado. E você não saber dessa pessoa, essa pessoa ser ignorada pelos seus. Eu acho que a gente tem um caminho ainda. Felizmente as coisas estão... eu sou otimista nesse aspecto, estão melhorando. E esse esforço para construir esse site é um esforço nesse sentido. É um esforço de tirar da universidade, das pesquisas da universidade, aquela característica que é ruim de que a pesquisa deve ficar restrita aos artigos acadêmicos. Não. A melhor pesquisa é aquela que consiga chegar para a população. No caso de história, é uma pesquisa que possa contar essa história para o maior público, o público mais amplo possível. Ô, Dilton, qual vai ser a data do lançamento? Já tem? Olha, a gente está trabalhando para lançar no dia 15 de agosto. A gente quer ver se consegue fazer esse lançamento. E vamos divulgar ao máximo aí para poder, enfim, para poder fazer o que eu acho que a gente tem que fazer enquanto
no meu caso, enquanto pesquisador, enquanto servidor público, é devolver, né, o apoio que a gente tem, devolver com produtos como esse. Você acha que isso vai despertar novos episódios, novos desdobramentos a respeito disso? Que pode ser um estalo, assim, para avançar nesse. Sim, eu acho que assim, que se é possível, um grupo de pesquisadores sem grande apoio financeiro produzir algo com esse intuito, mostrar que existe. Veja, Sergipe tem buscado de maneira muito intensa se firmar como um destino turístico também. Tá? A quantidade de pessoas que anualmente visita campos de batalha na Europa é absurda. Nós temos algo que eu volto a dizer, algo que é único no continente. Falta um bom projeto, mas eu acho que o próprio momento em que o Estado de Sergipe está, não falta recurso. Existe documentação, como você falou, Adilton, tem alguém vivo e tal. É evidente que eu precisaria de gente para mapear isso. Né? Nós estamos falando de muitas pessoas, de vida, de gente que veio, ficou aqui, mas na verdade o destino era Maceió ou era João Pessoa. Tinha gente que ia para Campina Grande, tinha gente que era negociante do Recife. Mapear tudo isso exige gente e tempo. Existem recursos, mas existe documentação, existem lugares, né, que podem ser explorados para que essa história possa ser contada. Esse episódio ele mostra um lado não muito bom de Sergipe, que são esses saques, essas figuras que vão para se aproveitar, mas ele mostra um lado acho que muito positivo também, que é esse enfrentamento de uma crise sem tamanho, absolutamente inesperada, e é um enfrentamento bastante altivo que as autoridades, que a sociedade civil à época conseguiu realizar. Em pouco tempo se organizar para atender as pessoas, para não deixar a cidade cair, nem o estado cair no caos. Então, eu acho que esse site ele pode ajudar a se levar com mais intensidade a ideia da construção de um espaço. Eu acho que Sergipe merece um espaço em que essa história possa ser melhor contada. Como professor de história, eu vou fazer a mesma pergunta que aquele garotinho lá da história. Teve alguma interferência aí, eu não sei o que está acontecendo. Mas aquele garotinho, né, fez para o pai. O que é história e qual é o papel da história? Eu acho que a história é um esforço contínuo para entender o presente. A história não é buscar móveis, cartas e outras coisas de outro tempo. Isso daí é coisa para antiquário. O historiador ele olha para o passado para entender melhor o tempo que ele está vivendo. Nós falamos aqui que esse episódio ele machuca, esse episódio dos torpedeamentos, ele machuca a soberania nacional. Nós ainda estamos tendo um ataque frontal à nossa soberania. Então, quando você olha para como esse país conseguiu se organizar no momento em que teve a sua soberania atacada e respondeu, você começa a pensar que, ao contrário do que algumas pessoas falaram, não há o que fazer, tem que baixar a cabeça mesmo porque eles são poderosos. Não, nós somos um povo
e um Estado soberano. Nós precisamos, e eu volto a dizer, se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer por nós. Então eu acho que a história, ela tem, eu consigo vê-la desse jeito. É um estudo que olha o passado, mas está sempre, ao contrário do que algumas pessoas dizem, está sempre sendo realizada com um olhar bastante rigoroso na documentação. Então não é mas qualquer coisa que eu contar é história. Não é isso. Se fosse desse jeito, nós teríamos sido os campeões de 2014. Mas se eu não me engano, é a Alemanha que meteu 7-1 na gente, foi que foi campeã. Né? O cara disse, não, mas depende do meu ponto de vista. Você quer dizer que você ganhou de 1-7? Seu ponto de vista não vai funcionar. Quer dizer, isso é uma balela, isso é uma coisa que se convencionou. Não, o historiador de verdade, ou a historiadora, vai trabalhar a partir da documentação. Então ela vai dizer aqui, vem cá, quais são as regras do jogo? Quem colocar mais bolas no fundo da rede ganha. 7 é maior ou menor do que 1? É maior. Então quem fez 7 ganhou o jogo. Não me interessa a sua narrativa de que nós ganhamos. Aliás, a Copa tinha sido comprada, né? Eu acho que voltou o boleto, voltou o cheque e acabaram não vendendo a Copa pra gente. O Pix não foi feito. Não foi feito. E a história, eu acho que ela serve para isso. Tem um historiador que diz que o Peter Burke, é um historiador britânico, ele diz que a função do historiador é ser um lembrete de coisas que a sociedade muitas vezes quer esquecer. O historiador não é um bajulador, nem um obcecado por datas e nomes. O historiador é alguém que ajuda a sociedade a pensar sobre si mesma e, no lugar de varrer para debaixo do tapete os seus problemas, os seus traumas, enfrentá-los, né? E se tornar melhor, se possível. Que legal. Dilton, tem alguma coisa nesse assunto, história, torpedreamento, né, na costa sergipana, que você queira falar, que eu não perguntei, que seja muito importante da gente dizer? Muito importante. Olha, para historiador tudo é importante. Não, eu acho que o mais importante, os aspectos mais importantes a gente colocou, você colocou. Tem uma coisa que eu acho que talvez se alguém estiver assistindo com um tio mais velho ou com um avô, vai ouvir isso e eu já vou dizendo, não. Não foi os Estados Unidos que afundaram os navios para o Brasil entrar na guerra, tá? Essa história foi contada durante muito tempo. Então, assim, o menino diz, mas afundaram os navios aqui. Não, falaram que foram os nazistas, foram os americanos para forçar o Brasil a entrar na guerra. Gente, volto a dizer, o Brasil já tinha parceria estratégica com os Estados Unidos naquele período. Então, não tinha por que os Estados Unidos forçarem o Brasil a entrar na guerra, porque, inclusive, quem assumiu, digamos, os custos de equipar o exército brasileiro foi os Estados Unidos. Para que eles iam fazer isso? Então, não foi. E aí, volta para aquela coisa da história. Eu não estou falando só que não foi porque eu acho que não foi. A documentação aponta, sim, que foi o submarino alemão, o 507. Há relatos ao diário de bordo do almirante Arrossach, que fala dessa noite. Ele estava impaciente, ele era um cara novo, tinha 34 anos, já tinha feito vários ataques, mas ele tem um problema no submarino e ele fica algumas semanas sem atacar. E havia uma competição entre os almirantes. E aí, no momento em que ele tem a chance, ele ataca vários. No momento em que diz, olha, pode, quem passa na frente dele, ele vai afundar. Então, há um registro. A Alemanha reconhece o ataque na época, mas não indeniza o Brasil. Nem pede desculpas pelo ataque e nem indeniza. Tá? Então, essa coisa de que os Estados Unidos forçaram a gente, não havia, nem há documentação que ampare isso, e nem há razão para que isso acontecesse.
Me veio agora na memória. Você pretende viajar ao Brasil com esse site, apresentar em outros locais? Depois que colocado no mundo, quais são os próximos passos? Bom, a gente deve lançar um livro sobre, na verdade, pegando, tomando cidades do Nordeste, alguns estados do Nordeste, para meio que mapear e avançar, né, tentar construir também uma rede de pesquisadores. É, sim, apresentar o site em alguns congressos. E eu fui recentemente convidado para integrar a coordenação de um grupo de pesquisa mundial voltado para a Segunda Guerra Mundial. Ah, me convidaram para fazer parte da seção latino-americana desse grupo. E uma coisa que tem interessado, por exemplo, a China fez um grande evento no mês passado e também em junho houve um grande evento na Inglaterra sobre 80 anos do final da guerra. E o que tem interessado esse pessoal é justamente o que eles chamam de ampla, digamos assim, ampla leitura da Segunda Guerra Mundial. O que é essa ampla leitura da Segunda Guerra Mundial? É justamente pegar coisas como a que a gente está pegando aqui. Porque, assim, as batalhas entre os exércitos, elas já foram estudadas, elas já estão pontuadas. Mas, ok, e como é que as cidades, em vários pontos do mundo, foram tocadas pela guerra? Aracaju foi tocada pela guerra de várias maneiras. Foi tocada pelos ataques, mas faltaram peças aqui, né? Peças para reposição. Os bondes ficaram sem funcionar porque não chegavam peças porque o Atlântico estava em dificuldades e ainda assim o que tinha de maquinário não era prioridade chegar aqui em Sergipe para chegar no Brasil. Então tem havido um esforço grande dos pesquisadores para mostrar esses outros aspectos ligados ao dia a dia. Quer dizer, você tem a guerra no campo de batalha, mas você tem essa outra guerra, que é a guerra do dia a dia. Aqui em Aracaju, por exemplo, um episódio curioso é que o preço do pão subiu tanto por conta da alta no trigo e combustível, essa coisa toda, que alguém, eu não identifiquei quem, mas fez uma manifestação inusitada. A pessoa fez como nós fazemos bandeirinha, né? Pega um cordão e coloca. Ela fez isso com pães. Assim, o pão está no preço do ouro. Colocou na rua uma série de pães para poder protestar porque o pão estava caro demais. Então, a ideia é mostrar essas coisas que aconteceram aqui. Você tem isso, você tem a Associação Atlética discutindo se judeu pode ou não participar da associação. Você não consegue imaginar em Sergipe esse tipo de coisa. A gente não consegue nem imaginar como era a Associação Atlética, porque o prédio já não existe Exatamente, mais. não Tem não mais dá esse nem mais espaço. para pensar isso. Mas era o grande clube da cidade, e discutindo se era interessante ou não ter judeus no grupamento. Então, assim, Aracaju não foi, e espero que não seja uma ilha dentro do que o mundo vive. As coisas vão acontecer, vão chegar aqui. E o que tem interessado, e por isso que eu acho que é um momento interessante, um momento instigante para que Sergipe dê um passo nessa direção, o que tem interessado os pesquisadores mundo afora é justamente ver esses espaços, essas cidades, esses lugares que foram tocados pelo conflito, mas que não estão nos livros e que necessariamente não receberam tropas. Não houve combate, mas se viveu aqui de alguma maneira esse que foi um maior conflito bélico do século XX. Né? Então, E a gente está falando do que está acima da água. E o que está submerso ainda é uma outra história que precisa ser contada também, né? sim, há uma dificuldade técnica de chegar
a esses navios, pelo menos os de Sergipe, os que afundaram nas costas de Sergipe e Bahia. Há uma dificuldade para se chegar a esses navios. Eu acho que em Alagoas eles conseguem mergulhar e tudo, mas é algo que realmente pode, pode ter muita novidade aí, né? Há um tempo atrás eu acho que você deve ter visto aqueles fardos, né, seria como se fosse uma latex, uma coisa assim, que apareceram em vários lugares, porque navios que afundaram com o rompimento do Dos tanques. eles começaram a liberar esse tipo de coisa. Então ainda tem muita coisa a se colocar. Eu acho que no caso de Sergipe, a gente tem sim essa história submarina que precisa e deve ser contada. E tem, sem dúvida nenhuma, uma quantidade grande de registros que não foram trazidos para cá. Tá? Houve filmagens que a gente não sabe onde estão. Houve gravações de áudio que a gente não sabe onde estão. Então, isso tudo, pensa se a gente conseguisse reunir isso tudo num espaço. Né? O quão instigantes não seria para aluno, para turista, para pesquisador, enfim. E é algo que é possível, que é rastreável, mas tem que haver uma organização para se fazer. Qual o domínio do site, o endereço, na verdade? Vai ter rede social? Como é que as pessoas ficam sabendo disso? O endereço é www.doisguerra.org, tá? Doisguerra.org. Que ainda não está no ar, tá? Mas a gente vai usar a rede do próprio JET, para o próprio grupo de estudo presente, para divulgar as atividades em torno do site. Eu acredito que, se as coisas caminharem bem, a gente vai criar um perfil próprio para o projeto do site, mas nesse momento a gente está divulgando as atividades a partir do site do grupo de pesquisa. Que é o grupo de estudos Tempo Presente. O Instagram eu acho que é @gtempo. G de gato é tempo, tudo junto. Ok, eu acho que a gente já falou muita coisa, tá? A gente já se excedeu um pouco no tempo. Mas, assim, eu queria que você deixasse um conselho, né, final. As pessoas, quando se fala em vestibular, se olha muito para os cursos de elite. E aí vocês estão vendo que elite mesmo é ter cultura, ter conhecimento. Eu vivo dizendo sempre que a gente traz para cá preciosidades de Sergipe que a gente não faz ideia que tem, né? Toda semana eu tô trazendo um assunto novo, uma personalidade. E Dilton é mais uma prova disso, né? De que a gente tem muito o que explorar. Então, assim, não pega seu filho e diz, vai ser médico, então vai ser engenheiro, não. Gente, riqueza é o que você está vendo aqui hoje, entendeu? E veja a importância. Ele é um professor de história, então, assim, é feliz, é realizado e tem muito para ensinar. Então, assim, pelo amor de Deus, deixem seus filhos fazerem o que eles acham que é melhor para eles, tá certo? Depois desse discursinho, misto palestrinha, qual seria o conselho que você daria? Assim, realmente, quem não conhece o seu passado não consegue desenhar um futuro. São frases prontas que a gente ouve, mas que às vezes não se dá conta. É verdade? Fala um pouco sobre... Dá um conselho para a galera. Um conselho? Olha, eu acho que assim, eu sempre brinco que nossas elites, né, ou uma parte das nossas elites, adora copiar países como os Estados Unidos. Eu não tenho nada contra os Estados Unidos, nada disso.
Mas eu gostaria que, se fosse para copiar, que a gente copiasse o que realmente é elogiável neles. Não copiar, né, a necessidade de comer porcaria às 6 horas da manhã, ou copiar a ideia de que ações afirmativas são coisas ruins. Eu acho que copiar justamente esse apego à sua história. Patriotismo, né? Necessariamente não patriotismo, né? Porque o patriotismo muitas vezes, André, ele acaba roçando na xenofobia, Sim. tá? Brasil acima de todos, muitas vezes leva a certos erros, a certos equívocos, mas eu falo no sentido de o cuidado com a sua história, com a história da sua gente, o cuidado em saber de onde você veio, por que as coisas são como são, tá? Eu ouvi caminhando um dia desse, de um rapaz que provavelmente muito bem alimentado, que ganha muito mais do que eu, dizer: um país que dá dinheiro está fadado ao fracasso. Bolsa Família é isso. Incrível como uma pessoa que tem dinheiro, que tem acesso à informação, seja tão deseducada, seja tão mal informada. A frase dele não está errada, mas o alvo dele está. Qualquer um que estiver vendo esse podcast, vai no Google e olha quem são ou quais são os principais sonegadores fiscais do Brasil. Qualquer um que estiver, observa quanto custa um programa quanto Bolsa Família. Ora, um programa como Bolsa Família, ele vai orçar em torno de 24 bilhões. É muito dinheiro. Talvez até hoje seja um pouco mais do que isso. Mas apenas uma única empresa no Brasil de renúncia fiscal declara 300 bilhões. Então, se o país está dando dinheiro e é errado está dando dinheiro, não é pro pobre que não tem onde comer. É pro empresário que não quer pagar imposto. Né? Então, eu acho que se a gente tiver mais cuidado com a nossa história e mais cuidado com o tipo de informação que a gente consome, né? E você como jornalista é um exemplo disso, eu acho que nós podemos ter uma sociedade mais justa, né? mais equilibrada, uma sociedade na qual não seja preciso, não seja necessário a gente ver homens formados, médicos que atenderam ao pedido da sua família de que eles tinham que ser médicos, dando piti porque bateram no carro dele. É o que a gente está vendo hoje. Infelizmente, a gente vê muitas vezes garotos e garotas que se preocupam em fazer aquilo que a família sonhou para elas, esquecem de sonhar o próprio sonho. E as pessoas dizem: nós temos uma geração que é fraca. Eu não acho que nós tenhamos uma geração que é fraca. Provavelmente falavam isso da minha geração também, quando eu era jovem. Eu acho que nós esquecemos de deixar os garotos e garotas sonharem e pensarem as próprias vidas. E no momento que você chega a uma certa idade e você percebe que você não viveu a sua vida, mas você viveu a vida que outra pessoa planejou para você, o desencanto aparece. Então, ser feliz fazendo história, eu acho que é importante. Como ser feliz sendo pintor, sendo dentista, mas você fazendo aquilo que você quer fazer, né? Que você sonha fazer. É importante ter essa noção. E se é para copiar, que a gente copie aquilo que nos leve a avançar enquanto sociedade. Que maravilha! Quero agradecer pela sua participação, por esse papo
muito bom. História é sempre uma coisa que me fascina. Falar sobre história, conhecer os verbetes, né? Que a gente não sabe. Agora, se você ouvir falar em horizontal, você já sabe o que é, né? Não vai achar que... Fique bem esperto, porque não é tão simples assim. E eu quero agradecer. As portas estão abertas. Fala pra gente se for dia 15 mesmo. E o espaço está sempre aberto para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, nem que seja assim, o que é horizontal e o que é catedral? Não, Vaticano. Vaticano, eu já esqueci tanta coisa. O que é o Vaticano e o que é horizontal, viúva, virgem. Se você ouvir esses verbetes por aí, pelo menos esses três, vocês já sabem do que se trata. E para aprender mais, espera o site estar no ar, ou então vai lá na UFES, bate papo com a galera do G-Tempo, tá lá de portas abertas. Enfim, e consuma esse podcast, tá vendo que a gente só traz coisa de qualidade para cá. Eu digo a você, olha, um podcast muito bom, é feito por pessoas que sabem do que estão falando, que entendem do que estão falando. A gente fica em casa. Até o próximo episódio.